Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de inglês, aula 23, oitavo ano, do dia 19/10. Vamos iniciar a nossa apostila de inglês, da apostila do quarto bimestre, página 3. Na página 3, nós vamos verificar aí, na número 1, several documents that are used all over the world to confirm a person's identity and other relevant information. Então, nós vamos dar uma olhada em documentos super importantes que nós usamos fora do nosso país, no nosso país também, que tem informações relevantes. Na questão número 1, complete the names of Brazilian documents. Então, vamos completar os nomes com os documentos brasileiros. O primeiro, passport. O segundo, employment card, que é a carteira de trabalho, vocês terão. A outra, Identity Card, que é a carteira de identidade. Embaixo, Taxpayer Identification Card, que é o CPF. Electoral Card, título de eleitor ou título eleitoral. Driver's License, então é a licença de dirigir, de motorista, que é a CNH. Birth Certificate, que é a certidão de nascimento, ok? Na number 2, são os nomes desses documentos que a gente tem que colocar acima. Number 3. Can you name the documents described below? Você pode falar o nome do documento dessa descrição. Então, eles dão uma definição do documento e você vai dizer que documento é esse. Letra A. This document holds information about a person's birth. Então, esse documento, ele contém informações sobre a data de nascimento da pessoa, nome dos pais, hora, local, onde ocorreu, birth certificate. Letra B. It proves your identity as a Brazilian citizen. Então, um documento que prova que você é cidadão brasileiro. Identity card or passport, ou um ou outro. Letra C. A person is able to vote with this document. Então, um documento mostrando que a pessoa está hábil, pode votar, to vote. Então, nós temos electoral card ou até mesmo a identity card também consegue verificar isso, com as informações RG, CPF. Letra D. It registers work information such as salary, type of job, etc. Então, registro com informações de trabalho, work information, como salário, tipos de trabalho, então é employment card, ok? Agora, a gente tem a página 4, que ela tem algumas informações sobre passaporte, sobre visa. O que é visa? Visa é uma norma que rege entre países para legalizar a entrada, a estadia de pessoas numa nação em que essas pessoas não tenham a nacionalidade do país que elas querem entrar, elas não têm livre trânsito para entrar. Então é necessário de visa em alguns países para você ficar dentro do país, tá? Então, por exemplo, ele vai falar um pouquinho de South Africa. A long stay visitor visa allows a foreign national to remain in South Africa for a period exceeding 3 months, but not exceeding 3 years. Aí ele fala mais um pouquinho. O que acontece? Na África do Sul, necessita de visa. E o visa para você entrar na África do Sul é um visa longo, porque você pode ficar na África do Sul com esse visa de 3 meses a 3 anos. 3 months, but not exceeding 3 years. Você não pode exceder 3 meses, 3 anos. Só que você não pode trabalhar, você não pode abrir um negócio, você não pode estudar com esse longo visa, né, de estadia. Você vai precisar reaplicar o seu visa de acordo com o que você vai fazer lá. Tem que dizer no seu visa que você vai trabalhar, que você vai estudar. No visa normal, para turismo, você não pode fazer nada disso, ok? USA, Estados Unidos. In general, tourists traveling to the United States require valid B2 visas. All B2 visas applicants, even children and babies listed in parents' passports, are required to
complete the visa, pay the visa, present a passport or other valid travel documents, provide one photography. The decision to approve or deny the application will be based on the interview and information provided orally. Então, nos Estados Unidos, em geral, os turistas, para viajar para lá, eles vão precisar mesmo desse visa, tá? Então, você vai precisar. E esse visa tem que existir, inclusive, para crianças e bebês, tá? Ele fala que você tem que pagar o visa direitinho, que é uma taxa, você tem que apresentar passaporte ou outro documento, você tem que mostrar foto. E essa decisão de aprovar ou não o seu visa vai através de uma entrevista. Diante das informações que você passar na entrevista, os oficiais de imigração vão aprovar ou não, tá? O seu visa. Agora, the UK, que é o Reino Unido. You can stay in the UK for up to 6 months without a visa. However, you should bring the same documents you need to apply for a visa to show the officers at the UK border. Valid travel documents, financial documents showing that you have sufficient funds available, details of employment or studies, O que acontece? No Reino Unido, ele fala que você pode ficar 6 meses, até 6 meses, sem visa. Você pode viajar para conhecer e voltar, não precisa de visa, só o passaporte, tá? Só que para você fazer o visa, você vai precisar mostrar o seu documento nacional, que é o passaporte, você vai ter que mostrar um documento financeiro mostrando que você tem fundos para gastar lá, né, dinheiro para você ficar. E detalhes de trabalho, de estudos, porque às vezes a pessoa vai para estudar, vai para trabalhar, ele vai querer saber detalhes, onde é, horário, tudo direitinho, tá bom? Agora sim, na página 5, a gente tem Canada e Austrália. Canada, you must meet some basic requirements to get a visitor visa. You must have a valid travel documents, be in a good health, have no criminal or immigration-related convictions. Convince an immigration officer that you have ties, such as a job, home, financial assets, a family. Convince an immigration officer that you will live in Canada at the end of your visit. Have enough money for your stay. Então, no Canadá, você vai precisar de alguns documentos para fazer o visa e algumas coisas a mais. Por exemplo, ele fala do documento, passaporte, sempre tem que ter, né, o passaporte. Só que no Canadá você também tem que estar bem de saúde, good health, tá? Você não pode ter nada criminal em cima de você. Você tem que convencer aos oficiais de imigração que você tem laços no seu país, como trabalho, família, casa, questões financeiras que vão fazer você sair do Canadá. Eles não querem que você fique lá por um bom tempo, tá? Convencendo a eles que você vai voltar. Você vai ficar lá um tempo e vai acabar aquela visita, tá? Além de ter dinheiro suficiente para você ficar lá, né, na sua estadia. E esse montante vai ser de acordo, vai depender do tempo que você vai ficar. Se você ficar um ano, você tem que ter dinheiro para um ano. Se você ficar 6 meses, tem que ter dinheiro para 6 meses e assim vai, tá? Australia. Stay up to 12 months. With this visa, you can visit families or friends, be here as a tourist for a cruise, or for a purpose other than business or medical treatment. You must intend to stay in Australia to visit only. Então, para você ficar na Austrália, você tem que ter visa. Com o visa, você pode visitar famílias, amigos, ir a turismo. Inclusive, você pode trabalhar, você pode fazer tratamento médico na Austrália. Só que você tem que mostrar que você vai para ficar um tempo e vai voltar, ok? Agora a gente vai responder essas questões aqui, ó. Is a visa required? Australia, yes. Canada, yes. The UK, no. The USA, yes. South Africa, yes for a long stay. Ok? How long may tourists stay in the country? Quanto tempo o turista pode ficar no país? Australia, up to 12 months. Canada, 6 months. The UK, 6 months. The USA, não diz. South Africa, up to 3 years. Ok? Is it necessary to prove funds?
qual país que você vai ter que entrar, e antes de entrar você vai precisar provar que você tem dinheiro para ficar lá. Austrália, no. Canadá, yes. The UK, yes. The USA, yes. South Africa, no. Ok? Agora, no exercício número 3, go back to the text and choose the correct answer. Então, a gente vai optar pela resposta correta. Na letra A, your visa will depend on the oral interview to be approved. Então, o seu visa depende de uma entrevista oral para ser aprovado. The USA. Letra B, your health condition will be taken into consideration in the visa process. Então, a sua saúde vai ser levada em consideração quando você fizer o visa Canada, para o Canadá. C. Although a visa is not required, some documents will be necessary to enter the country. Então, além do visa, alguns outros documentos vão ser necessários para você entrar em the UK. Letra D. Visitors won't be allowed to work or study in a short or long-term stay visa. Então, no caso, os visitantes, os turistas, eles não podem, mesmo com o visa, eles não podem trabalhar nesse lugar e nem estudar. South Africa. Na Austrália, você pode com o visa estudar ou trabalhar, não tem problema. Letra E. You will have to convince the officer that you can afford your stay in the country and that you intend to leave because you have family or business at home, Canada. Ok? Agora, na página 6, nós vamos entrar numa matéria chamada Future with the Will. Em 2 aulas anteriores a essa, mais ou menos, a gente viu a matéria Future with Going to. Inclusive, vocês fizeram o trabalho avaliativo desse agora, terceiro bimestre, vocês fizeram também com essa matéria, Future with Going to, tá? O Going to trata-se de um futuro planejado. Vamos supor, I am going to go to beach tomorrow. Eu vou para a praia amanhã. Eu me planejei para isso. Já o Future with the Will, que é esse que a gente está vendo agora, é algo assim, de repente, é uma previsão, é uma expectativa, é algo que você decidiu naquele momento, não foi nada intencional, ok? E é bem simples, vocês vão verificar que é bem simples. Então, por exemplo, a gente tem aí a forma afirmativa, negativa e interrogativa do will. É bem simples. Na forma afirmativa vai ficar assim, ó, o sujeito mais o will, ou a gente pode usar a abreviação apóstrofo LL, mais o verbo principal na forma base. Então, por exemplo, botei lá o exemplo, ó, you will ou you, que é o you will, com apóstrofo LL abreviado, you will need a visa to travel to England. Então, você vai precisar de visa para viajar para a Inglaterra. Agora, se eu quero dizer que ele não vai precisar, eu vou usar a forma negativa, sujeito mais will not, ou a forma abreviada de will not, que é o won't, mais verbo principal na forma base. You won't need a visa to travel to England. Ok? Você não vai precisar disso. E a forma interrogativa é bem simples. É o que a gente faz quando tem verbo to be. Am I? Are you go? Ok? Did you go? Do you go? Does he go? Então, sempre quando tem algum verbo auxiliar de algum tempo, passado, presente, e o will, que é do futuro, quando a gente perguntar, a gente vai jogar esse verbo auxiliar para o início da pergunta. Will you need a visa to travel to England? Ok? Então, é bem simples. Agora, número 1 aí, ó. Check out some sentence in bold indicate. Então, a gente tem a frase e a gente vai ligar a intenção dela. Primeira, convince an immigration officer that you will leave Canada at the end of your visit. Então, você vai ligar na última frase. You have the intention of leaving the country. E embaixo, you won't need a visa to come to the UK. Você vai ligar na primeira frase. You are not expected to have a visa to enter the country. E a última frase, the amount of money you will need depends on how long you will stay. Você vai ligar na segunda frase. You should predict how much money to take based on your travel plans. Ok? Então, vamos lá. A gente vai usar o will, né, para make predictions and talk about expectations. Então, foi aquilo que eu falei. A gente vai usar o will
para fazer previsões, expectativas, indecisões no momento da fala, intenções de alguma coisa. Então vamos à questão 2. Lá embaixo, ó, a gente vai completar a estrutura gramatical de will. Então a gente tem a forma afirmativa que está toda completa, subject mais will mais base form of main verb. Então eu tenho o sujeito, o will e a forma base do verbo principal. Na forma negativa, a gente tem subject, que é o sujeito, mais won't, que é a abreviação do quê? Completem aí, que está em vermelho, will not, ok? Mais base form of main verb. E a forma interrogativa, você vai completar agora will mais subject mais base form of main verb, ok? Vamos lá, questão 1 agora na página 7, vamos exercitar rapidinho, tá? Reorder the words to write sentence. Então, a gente vai reordenar a frase para fazer, reordenar as palavras para fazer frase. Letra A é uma afirmação, então vai ser Travelers will have to present their passports at the border, ok? Letra B também é uma afirmação. Officials will check passengers' visas at the immigration section. Letra C é uma interrogação. Olha lá o ponto de interrogação. Então, eu vou precisar começar minha frase com will. Will borders have officials and policy officers? Ok? Na letra D, também é uma afirmação lá em cima, né? Photos will be taken when entering the country. Letra E é uma negação, olha lá, won't. Some items won't be allowed depending on the country, ok? Então, agora tem um quadradinho aí em cinza que ele explica assim, ó. We can also make offers and promises with will. Então, a gente pode fazer algumas ofertas ou promessas com will. Por exemplo, I will get you a map for a trip. Eu vou pegar um mapa para a sua viagem. Eu vou entregar ele a você. Então, ele está ajudando, ele está ofertando uma coisa, né? Prometendo que vai entregar o mapa para ele. Então, eu vou usar o will. We can also use shall instead of will in questions with I and we. Então, toda vez que a gente fizer perguntas, questionamentos, em que o sujeito é I ou we, a gente vai usar o shall ao invés do will. Shall I call the travel agent for you? Eu devo ligar para o agente de viagens para você? Ok? Vamos lá. Agora na questão 2. Use verbs from the box to write affirmative, negative and interrogative sentence with the future with the will. Então, a gente vai pegar esses verbinhos nesse quadrado verde e vai completando as frases, se é afirmação, se é negação, ok? Letra A é uma afirmação. When I turn 18, vírgula, I will travel abroad, ok? Letra B. Robert won't, olha lá o sinal de negação. Robert won't need a visa to travel to England. Letra C é uma afirmação. The travel guide will carry your bags for you. Letra D é uma interrogação. Will Susie ask a travel agent to book her accommodation? E letra E é uma negação. Kids won't be allowed to travel without authorization. Ok, pessoal? Então é bem simples, não é difícil, não é verdade? Agora eu vou deixar vocês com o dever de casa, páginas 4 e 5 do caderno de atividades. E assim que você finalizar, você pode enviar para um desses 2 e-mails, tá bom, galera? Fiquem com Deus, beijinho e tchau, tchau!